Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal de literatura. Peço desculpa pelo sumiço, mas não vou tentar explicar nada, porque é assim mesmo. E hoje a gente vai estar fazendo uma resenha de um livro que eu li recentemente. Recentemente não, no início logo do ano. E eu fiz a leitura dele, que simplesmente para mim está sendo um dos melhores livros de 2026. Mas antes de a gente dar início nesse vídeo, que talvez seja um pouco bem filosófico, espero que vocês curtam, comentam, assiste o máximo que der, entendeu? A retenção do YouTube é muito importante. E se você acha que aqui é um canal que você possa conversar com as pessoas, expressar suas ideias, dar recomendações, considere se inscrever nele, que ajuda muito a evolução desse canal. E hoje a gente vai começar falando de um livro que pra mim foi muito fenomenal. Até então eu só tinha assistido só o filme e dei a chance de ler o livro e assistir o filme novamente pra fazer que eu possa fazer uma comparação entre os dois, que pra mim o filme é totalmente diferente do livro, mas ainda assim talvez tenha um pouco da essência, né? E a gente tá falando de Eu Sou a Lenda, né, do Richard Matheson, ou é Matheson. Cara, sem palavras, absolute cinema. Esse livro aqui, pra mim, velho, foi uma delícia, uma degustação que esse cara fez aqui. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Aleph, certo? Mas a data de publicação dele foi em 1954, como vocês podem ver. É bem bonito a diagramação, tem uns desenhos no início, né? Tem umas ilustrações, que na verdade isso aqui não são zumbis, correto? Isso aqui são vampiros. É uma forma de vampiros. E tem aqui toda a diagramação do livro, é uma diagramação boa, a tradução tá muito boa, o espaçamento também é muito bom, então dá para ler sossegado. Mas esse livro aqui carrega um peso perturbador. Ele já foi falando sobre as condições humanas, né? Então a gente tem aqui essa doença que se propagou no mundo lá, né? Que é tipo, faz as pessoas se transformarem em vampiros. Então aqui a gente conhece o protagonista, que é o Robert Neville. Então ele praticamente, a gente começa com ele em um mundo só, né? O planeta Terra ali, pelo jeito, foi totalmente contaminado pela água, pelos ares, pela comida, tudo. Então a gente acompanha esse início, ele só pensando nos problemas, pensando assim na vida, né? Ele perdeu a mulher dele, perdeu a filha, se eu não me engano. Eu digo isso porque também às vezes eu confundo com o filme, né? Depois a gente chega lá no filme. Mas perdeu a mulher, isso é fato. Perdeu a mulher. E, cara, lidar em um mundo onde só tem você é bizarro. Então você não tem mais amigos, você não tem mais vizinhos, você não tem ninguém, cara. E pior, que deixa tudo isso mais louco. Todas as noites, esses zumbis não, vampiros, eles ficam batendo na porta da casa do cara, chamando pelo nome, ainda assim esses vampiros têm ainda um pouco de consciência e ficam chamando ele à noite e aquilo meio que perturba ele, sabe? Ele fica meio perturbado, fala, cara, eu fico, mano, como é que pode, velho? Um cara sozinho no planeta Terra, praticamente. E acontece isso. Mas o que o Matheson faz aqui não é praticamente um horror, sabe? Te distrair com aquele horror, aquela morte, né? Aquele cheiro de morte. Ele te força a tu ficar na cabeça do protagonista, né? Lidando com toda aquela situação que ele se encontra. E ele já se encontra nessa situação há muitos anos, acho que são mais ou menos uns 3 anos já, que ele se encontra sozinho, sem nada, só apenas tentando estudar aquela situação, aquele vírus. Ele querendo ou não, ele não é um doutor, mas ele foi estudando. E isso ao passar dos anos, ele só tinha isso para fazer. Então meio que ele foi fazendo testes, foi anotando, fazendo gravações, entendeu? Para caso um dia ele vier, né, a morrer, pelo menos ele tem um conhecimento, mas até o momento ele fazia isso. Ele era um único passatempo dele, era esse, basicamente, entendeu? Então é toda uma atmosfera ali, né? O Richard, ele cria toda uma atmosfera ali, onde o livro, cara, tu se sente lá, né? Você fica angustiado com aquela situação onde ele se encontra. O que faz o livro ser
muito maravilhoso pra você estar lendo. Eu li isso aqui, cara, sei lá, em 3 dias, eu acho. Devorei o livro mesmo. Ficava pensando, cara, meu Deus, como é que o cara chegou numa situação dessa? Como é que o cara tá sabendo lidar com uma situação dessa, certo? E recentemente, eu vou até fazer uma ponte aqui, que vai ficar bem da hora. Recentemente, eu gosto muito de jogar, né? E recentemente eu joguei um jogo chamado The Last of Us. Zerei ele. E ele tem a mesma vibe disso daqui, desse livro. Que é um mundo onde tem um vírus, que acho que é Necroptis, acho que é o nome do vírus, que também dizimou grande parte da população, onde faz as pessoas virarem zumbis, que é diferente de vampiros, né? Mas faz virar zumbis e outros tipos de monstros, sabe? Mas o nosso protagonista daquele jogo, que é o Joey, né, tem muita simbologia com o Robert aqui. Os dois são vieram de perdas emocionais muito grandes e por causa disso tiveram que lidar sozinhos praticamente, entendeu? Teve que lidar com monstros, teve que lidar com como sobreviver, de matar outras pessoas para sobreviver. Então tem muita igualdade aqui entre os dois, as duas obras. Só que a diferença é que lá no The Last of Us, o Joey, ele tem uma esperança, que seria uma menina chamada Ellie. Ele conhece essa menina. Já aqui neste livro, o nosso protagonista tem esperança com um cachorro, entendeu? Que é muito legal. Só que a passagem do cachorro aqui, cara, é muito pequena em relação ao filme. Porque no filme é totalmente diferente daqui. Então quem assistiu o filme vai falar, porra, que filme foda. Mas quando você lê o livro totalmente, é outra coisa. Até o final é diferente. Mas lá no filme a gente acompanha ele já com o cachorro. Tanto que eu acho que tem até uma criação de um apego ali com o espectador, pra quando acontecer algo com o cachorro, a gente ficar, porra, mano, fiquei sentido, entendeu? Mas aqui no livro não, a passagem é curta, é muito curta, é muito rápido. Mas ali é meio que ele vê o cachorro na rua, ele olha, ele tenta, a primeira vez em 3 anos que ele vê um ser vivo sem ser zumbi, entendeu? Sem ser vampiro, no caso. E aí ele fica, meu Deus, cara, eu preciso ter esse cachorro aqui. Aí ele fica, bota comida no varandado, e o cachorro vai criando ali um vínculo, né? Mas é muito curta a passagem aqui em relação ao filme. Então, outro detalhe também muito legal. No filme, tem a moça e o filho. Esse filme é muito antigo, então é de 2007. Então eu acredito que muita gente já assistiu esse filme. Mas tem lá. Aqui no livro, não. No livro só existe uma moça. E eu não vou adentrar muito em detalhes, porque é o plot da história, né? Essa moça. Mas no filme, ela não é o plot. Incrível é isso, né? Mas, recentemente saiu uma notícia também que vai sair o filme 2. Vai sair o filme 2, se eu não me engano. E eles já lançaram no canal no YouTube até deixo depois o link aí na descrição, lançaram o final alternativo do filme, pra fazer o lançamento do 2. Então eu vou deixar nos comentários pra vocês depois olhar. É bem diferente, entendeu? Mas, de fato, o livro é massa, velho. O livro te prende, o livro tem uma filosofia muito grande, como o ser humano pode lidar com a solidão, como ele lida com a situação extrema que acontece. E pra mim, cara, esse livro tem um dos finais mais fodas que eu já vi em livros, mano. É literalmente o nosso protagonista, né, tendo um final que pra mim é digno. Falando, cara, esse mundo não é pra mim, cara. Porque, querendo ou não, a raça desses vampiros são inteligentes. Eles se formam, eles trabalham como comunidade. Eles têm um líder, eles têm a hierarquia, eles obedecem. Então, é uma raça muito mais forte, muito mais ágil, muito mais rápida do que os seres humanos. Não sei em questões de pensamentos, né, de consciência. Eu acho que eles não são tão conscientes. Ou até podem, né, no futuro. Mas o Robert meio que ele era um monstro entre aqueles seres vivos. Para aqueles monstros, os vampiros, o Robert era um monstro. Era o caçador. Era o que matava a raça deles. E isso assustava eles. Olha que louco, né, velho? Olha como esse cara escreve esse livro, mano. Que pra gente aqui, que lendo e observando, a gente olha e fala, porra, esses vampiros são os monstros.
Mas para aqueles monstros, o monstro era o Robert. O que é insano, velho. Por isso que esse livro é tão bom. Então, eu deixo minha recomendação aqui para quando você for assistir o filme, leia também, entendeu? Ou se você quer ler uma ficção científica que não pesa a sua mente, que você não fica, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma equação, não sei o que, eu preciso entender. Não, esse livro aqui é tranquilo para você fazer essa leitura, que não tem problema nenhum. Assim, o próprio autor, ele não gostou de quase nenhuma das adaptações, porque só não tem aquela adaptação famosa, né, que é a adaptação com Will Smith de 2007, que é o filme, mas tem outros também. Mas nenhum, assim, o escritor achou ao ponto de chegar a superar o livro, porque todos meios que mudavam, entendeu? Mas é uma ótima recomendação você assistir o filme também. É um filme que você, assim, perde bastante coisa, né? Perde, mas o livro, você tem todas as riquezas de detalhes, todo o ambiente, aquele ambiente distópico, assim, destruído, sabe? Você tem todo esse ambiente aqui. Não que o filme também não faça isso, né? A solidão ali, isolado. Mas eu recomendo você ler o livro e depois, quem sabe, você assistir o filme. Ou se você não assistir o filme, você não tá perdendo nada, entendeu? Porque toda a história tá aqui. Então, como eu falei, foi um lançamento aqui, vende pela editora Aleph. Eu vou estar deixando aí no link caso você venha comprar. Recomendo demais, dei 5 estrelas nele aqui. Talvez quando eu for fazer um vídeo sobre as melhores leituras de 2026, eu acredito que este livro aqui vai estar. E se você também nunca jogou The Last of Us, né, que eu fiz essa comparação aqui também, jogue, que é um jogo incrível, entendeu? A história, ambientação perfeita e trilha sonora melhor ainda. Acho que de tudo mais é isso, né? Se você já leu esse livro, deixa aí seus comentários também, o que você achou, o que você faria se você estivesse no lugar do Robert, como você lidaria com as coisas, né? É uma questão muito forte, porque você vive em um mundo sozinho, imagine aí. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que você goste. E curta, compartilha e manda para aquele amigo também. E se considere se inscrever no canal. Eu fiz aqui uma mudança de cenário, né? Eu só mudei a gravação de um lado para o outro, porque normalmente meus vídeos eram gravando minha estante aqui de fundo, mas a gente tem que levar em consideração a iluminação, né? Eu não trabalho com iluminação boa, não tenho iluminação boa, então eu vou ter que aproveitar o dia. Mas enfim, espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, e se deixei passar alguma coisa, algum fato importante, deixe aí também nos comentários. Até um próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!